Olá, vamos continuar então nosso estudo do EAD do dia 9/5/2020, livro 3, módulo 3, roteiro 7. Nós estamos na página 187 e vamos agora interpretar o texto evangélico, que está dividido em dois pedaços. E o primeiro pedaço do trecho evangélico nos diz o seguinte: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Mateus capítulo 13, versículo 44. Então, ele achou esse tesouro escondido no campo. Ele falou, é isso que eu quero vir para esse campo. Então ele vai, vende tudo que possui e compra aquele campo para ali ficar. Então vamos entender primeiro, o que é o campo? A expressão campo é o espaço aonde nós temos para a produção, o espaço que nós temos para o plantio e a colheita. Então, no sentido figurado, a expressão campo são os espaços que nós temos para o nosso progresso. Vamos entender isso? O mundo encarnado nos oferece inúmeras chances, é um campo. No mundo pós-túmulo, no mundo espiritual, também temos campo de progresso. Lá pesquisamos, lá desenvolvemos projetos, lá nós, de alguma maneira, nos reaproximamos de alguns espíritos que porventura tenhamos laços de inimizade, mas depois temos que voltar para o campo terreno e ver se realmente, com o esquecimento, nós conseguiremos passar naquela prova. Então, o campo citado aqui na parábola são os espaços que nós temos para o progresso. E não são poucos. Não é todas as situações que a vida nos oferece são campos. Então, o homem percebeu que aquele era o campo que ele queria, porque ali estava realmente o verdadeiro tesouro. E ele, então, deixou de lado tudo que tinha para ir para aquele campo, não é? Na análise desse trecho evangélico, nós temos aqui embaixo, no segundo parágrafo aí depois do texto, dizendo assim, hoje é muito fácil ao homem achar esse tesouro, mais difícil lhe pode ser vender o que tem e comprar o campo. Isto é, desembaraçar-se das suas velhas crenças, do egoísmo, do preconceito, do amor aos bens terrestres. Vamos nos deter um pouco aqui. Então nós sabemos, é isso que esse trecho está falando, nós sabemos o que temos que fazer para atingir a plenitude. Então o começo da frase diz isso. Com a mensagem espírita, ficou fácil entender o que o Cristo veio nos trazer e o porquê dessa mensagem. Então tá bom, então já sabe, vai lá e faz. Bom, aí é que são elas, Porque fazer isso pressupõe nos livrarmos dessas 4 amarras que nós temos ainda. Vamos analisar cada uma delas? A primeira, as velhas crenças. Pode ser que nós estejamos pensando assim, puxa, mas o Espiritismo é uma doutrina nova, é uma ciência, filosofia, religião. Então, eu nessa encarnação, provavelmente pela primeira vez espírita, a grande maioria de nós, já que o Espiritismo é jovem no planeta, então agora eu estou com uma crença nova, agora eu vim para uma crença que vai me abrir os olhos e eu vou progredir. Bom, é fato, mas vejamos se nós fazemos isso. No passado, éramos politeístas, acreditávamos em vários deuses e esses deuses atendiam os nossos pedidos, inclusive os menos nobres, para vencer a guerra, para se vingar do outro. Depois, compreendemos, através do monoteísmo, a existência de um Deus, não mais vários deuses, mas aí nós passamos a atribuir essas tarefas aos santos. Estou falando da sociedade ocidental, e aí passamos então a ter o santo que arruma casamento, o santo que faz chover, das causas impossíveis, eu não sei
mas não me lembro das minhas últimas encarnações, mas sabemos que temos um santo para cada função específica aí, mais ou menos igual nós fazíamos com os deuses, não é? Olha como as velhas crenças mudam de roupagem, mas continuam em nós. Agora somos espíritas. Aí fala, então agora vai. Pois é, só que aí nós trocamos os deuses pelos santos e os santos pelos protetores espirituais. Continuamos agindo, pedindo, solicitando que eles resolvam os nossos problemas. Interessante que muitas vezes nós pedimos para que os outros intercedam junto a esses espíritos. Todo mundo aí que é dirigente espírita vive essa situação com frequência, né? As pessoas acham que nós temos canal direto com a espiritualidade superior, fala, pede lá, né? Isso aqui é assim com os homens, pede lá que se você pedir eles vão atender, né? É óbvio, a pessoa tem fé que a atividade na casa espírita vai funcionar, mas nós sabemos que para as questões existenciais pouco isso interfere. Para as questões emergenciais, sim, né? Então nós temos o atendimento da casa espírita para as questões emergenciais, mas as existenciais são de transformação do indivíduo e que um passe não vai resolver e que uma reunião mediúnica, mesmo que ela promova temporariamente o atendimento e, portanto, o afastamento de algum espírito obsessor, não vai resolver, porque se houver vínculos que não forem resolvidos, sanados, esse ou outro espírito semelhante estará junto de nós. Então perceba que nós continuamos com os velhos hábitos, vou corrigir a minha fala, com as velhas crenças, apenas numa roupagem diferente. Sem contar, né, que nós íamos à missa semanalmente, confessávamos, né? Eu não nessa vida, em outra encarnação com certeza. E agora a gente passa pelo atendimento fraterno, faz da água fluidificada mais ou menos o que fazia com a água benta, enfim, velhas crenças, cuidado, né? O meio espírita tem um termo jocoso, uma brincadeira, né, que ninguém se ofenda com ela, mas os famosos espiritólicos, né, são espíritas católicos. Na verdade é a comprovação mesmo dessas crenças que a gente não consegue se desvencilhar, né, das imagens muitas vezes, em alguns casos, mas nós sabemos que são desnecessárias, não que elas façam mal, não é isso, mas são desnecessárias, mas ainda não conseguimos nos livrar delas. O outro vai piorar, né? Se eram as velhas crenças, agora é do egoísmo. Quantas vezes nós pensamos em nós em primeiro lugar, em segundo em nós, em terceiro em nós, e aí se sobrar tempo a gente pensa nos outros. Pode ser que a gente não perceba essa ação, pode ser que a gente não se dê conta e fazendo uma análise superficial a gente não se acha egoísta. Mas é muito comum, por exemplo, quando estamos num momento de dor, nós acharmos que a nossa dor é maior do que a de todo mundo. Uma frase comum para alguém que às vezes vai aconselhar-nos é dizer assim, você não sabe o que eu estou passando. Tipo, só eu sei, né? Só eu sei o que eu passo, o que eu passei, o que eu estou passando. Isso é manifestação do egoísmo. A minha dor é maior do que todo mundo, né? O mundo deveria parar para atender a minha dor. É um egocentrismo, né? Nós estamos achando que somos o centro do universo. Então, cuidado, as manifestações do egoísmo são sutis. Não é que eu só penso em mim, não, falo, não, eu cuido da família, eu me preocupo com quem está passando necessidade. Sim, que bom, né? Boas ações é um passo importante, mas o egoísmo está em nós. Aí, do preconceito, o preconceito danado, né? Quantas manifestações de preconceito. Preconceito em relação à orientação sexual, preconceito em relação às questões financeiras. Vamos ser honestos, não é? Dependendo a roupa que a pessoa estiver quando
bate ao nosso portão, nós pensamos uma coisa diferente. A vestimenta, e é um preconceito, não é? Eu me lembro de um programa que passava, né, na Bandeirantes, lá o Pânico, que eles tinham um personagem chamado Mendigo, e o Mendigo foi todo de roupa, ele era um ator, né? Foi com roupa de mendigo lá. E queria jantar num restaurante chique em São Paulo. E eles não deixavam ele entrar. Ele abriu lá uma mala, uma bolsa, sei lá, mostrou que estava cheio de dinheiro e que queria comer nada. Mesmo assim, né? Não podia entrar. Veja como nós ainda somos muito preconceituosos. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu termino essa reflexão no próximo.